Amém? Nós, M-Nova, respeitando a todos os decretos municipais do nosso prefeito, nós estamos hoje não realizando culto presencial, mas estamos aqui crendo que a palavra do Senhor chegará ao coração de todos através dessa ferramenta que o Senhor nos deu, a internet, em nome de Jesus. Então feche os seus olhos e coloque o seu coração em Cristo e vamos orar ao Senhor. Meu Pai, meu Deus maravilhoso, nós estamos aqui essa noite, no início dessa noite, para clamar o Teu nome, Pai, para clamar pela Tua presença na nossa vida e também, Senhor, para curvar os nossos corações diante do Senhor, para nos colocar diante de Ti nesse momento, Pai. Nós sabemos que não estamos vivendo um momento tão simples, tão fácil. Nós sabemos que existem tantas pessoas em situações ainda piores, meu Pai, e nós queremos reconhecer, em primeiro lugar, a Tua soberania, queremos reconhecer o Teu poder, Senhor, e queremos nos curvar a isso, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o único Deus verdadeiro, nós reconhecemos isso. Nós queremos também, meu Pai, ser gratos a Ti. Nós queremos, meu Pai, levar o nosso coração em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Não queremos olhar simplesmente, meu Deus, para aquilo que está dando errado. Não queremos olhar, meu Pai, para aquilo que não está indo como esperávamos. Nós queremos olhar para as Tuas boas obras. Queremos orar, meu Pai, para o Teu bom nome, por aquilo que o Senhor já fez. Queremos trazer à nossa memória, assim como a Tua palavra nos ensina, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor é para nós e para toda a existência, Pai. Nós somos gratos a Ti, meu Pai. Queremos agradecer por estarmos respirando essa noite. Queremos agradecer, meu Pai, por ter fôlego em nosso coração, em nossa vida, meu Deus. Queremos ser gratos a Ti. Além de ser gratos, meu Pai, nós também queremos interceder, nós queremos orar, meu Deus, pelas vidas que estão, meu Pai, nos hospitais. Nós queremos orar, meu Pai, pelas famílias que estão sem esperança nesse momento. Nós queremos orar, meu Deus, pelas pessoas que já não sabem para onde recorrer, meu Pai, que só existem lágrimas nos olhos e tristeza no coração. Nós queremos orar por essas vidas, nós queremos orar por essas pessoas como igreja, meu Deus, nós queremos nos levantar em clamor, meu Pai, que o Teu Santo Espírito possa alcançar as vidas nos leitos de hospitais, que o Teu Santo Espírito possa alcançar, meu Pai, as vidas, as famílias que estão tristes nesse momento, as famílias que estão sem amparo, que estão sem esperança, meu Pai. Nós acreditamos no Teu poder e acreditamos no Teu amor, no Teu milagre, meu Pai. Nós cremos no sobrenatural vindo de Ti, meu Pai. E nós declaramos isso sobre a nossa cidade e sobre o nosso país, Deus. O nosso país é Teu, o Brasil é uma nação Tua, Senhor. O Tocantins é um estado Seu, meu Pai. E a Araguaína, essa cidade é Tua, Senhor. No inferno, nada nessa terra vai impedir os Teus sonhos, os Teus planos, os Teus desejos para essa cidade. Nós cremos que dessa cidade sairá, meu Pai, uma voz profética. Nós cremos que dessa cidade sairá, meu Pai, homens e mulheres que carregarão a verdade do Teu Evangelho para todas as nações da terra. Então nós clamamos, meu Pai, misericórdia pelas vidas que estão nos hospitais, meu Pai, aqueles que estão trabalhando, meu Deus, os médicos, os enfermeiros, os policiais, os bombeiros, todos aqueles, meu Pai, que de forma direta ou indireta estão trabalhando, meu Pai, estão empenhados nesse momento que nós estamos vivendo enquanto pandemia. Nós queremos orar, meu Pai, traz reforço, traz ânimo novo ao coração dessas pessoas, que eles possam estar sendo encaminhados e guiados pelo Teu Espírito e não pelas ideologias dessa terra maligna, meu Pai. Nós clamamos, Senhor, entra com provisão, entra com direção, meu Pai, entra com o governo soberano sobre o governo do nosso país, sobre o governo do nosso estado, sobre o governo da nossa cidade, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa guiar de acordo com a luz da Tua palavra, a luz do Teu coração, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, seguindo
a Tua palavra, meu Pai, as Tuas Escrituras. Nós queremos clamar, meu Deus, pela prefeitura da nossa cidade, pelo governo da nossa cidade, meu Pai, pelos vereadores, por todos aqueles que estão, meu Pai, conduzindo de forma, meu Pai, administrativa essa cidade, que essa cidade possa ser conduzida por Ti, meu Pai. Traz sabedoria sobre esses homens e mulheres, meu Pai, traz discernimento vindo de Ti e levanta as Tuas vozes, meu Pai, no meio, meu Pai, da política, da administração dessa cidade, no nome de Jesus, e não só da nossa cidade, mas do nosso estado, do Brasil e do mundo, meu Pai. Nós oramos, meu Deus, pelo perdido, nós oramos pelos órfãos, pelas viúvas, pelos necessitados, pelos famintos, meu Pai, por todos aqueles que estão numa situação, meu Pai, terrível. Que o Teu amor, a Tua bondade possa alcançá-los e que nós, igreja, possamos ser as Tuas mãos, possamos ser verdadeiramente o Teu corpo na terra e não só uma voz, mas sim as Tuas mãos, o Teu corpo amparando essas vidas, Pai. Meu Deus, eu oro por cada uma dessas vidas nessa live essa noite, meu Deus. Eu oro para que os corações estejam quebrantados, que os corações estejam abertos, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós venhamos, meu Pai, ser ministrados por Ti, Senhor. Nós queremos ser guiados e direcionados por Ti, então ministra o nosso coração, que esse culto, meu Deus, que essa palavra possa alcançar todas as vidas, meu Pai, aqui presentes nessa live, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Toda honra, meu Pai, todo louvor é dado somente a Ti, Jesus Cristo. Nós estamos aqui essa noite porque nós amamos a Ti, Jesus. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, porque nós cremos no Teu poderoso nome, Jesus. Tudo isso é para Ti, Jesus, é por Ti, Jesus, não é nada para outros, meu Deus, a não ser o Senhor. O Senhor é o nosso único Deus, o nosso único amor. O Senhor é tudo para nós, Jesus. Nós Te adoramos, o Senhor, meu Pai, é a nossa vida. E tudo está em Tuas mãos. É assim que nós oramos essa noite, Pai. Esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido. Continue enviando essa live para os seus amigos, para a sua família. Continue orando, continue com um ambiente espiritual na sua casa, porque Deus quer falar com você essa noite, assim como Ele tem falado comigo, e eu creio que Ele continuará falando conosco. Nada nessa terra vai tirar a nossa fé em Jesus Cristo, nada nessa terra vai nos desanimar, porque o nosso coração está no nosso Senhor, que é o Deus que não dorme, é o Deus que não vacila, é um Deus que é o Alfa e o Ômega, é um Deus eterno. Que o teu coração seja e continue cheio de fé, uma fé verdadeira em Jesus. Amém? Como eu disse, para aqueles que ainda não estavam conosco, nós, como Ministério M Nova, estamos seguindo aos decretos do município, e como cidade estamos em lockdown, e por isso como igreja não podemos nos reunir no templo físico, mas de acordo com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos que nós somos a igreja, e não o templo, e não as construções feitas por mãos humanas, mas nós fomos feitos pelas mãos do autor da vida. Nós somos a igreja e nós cremos nisso. Então nós estamos reunidos hoje através dessa live, através da internet, e a igreja continuará de pé. Se você está aí escutando essa live, coloque a mão no seu coração e diga assim: eu sou a igreja do Senhor Jesus. Repita isso com força, com convicção, para que o teu coração tenha essa certeza. Coloque a mão no teu coração e diga: eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se tem uma coisa que eu estou entendendo em todo esse tempo que nós estamos vivendo, é que isso está nos levando a ter a plena consciência de que nós somos a igreja e não os templos, não as construções de tijolos feitas por homens. Muitas vezes tão acostumados no automático de estarmos indo ao culto nos domingos, lá na igreja, no templo físico, aqui onde você está vendo, acabamos esquecendo que nós somos a igreja de Jesus. E é por isso que eu creio que nada e nem ninguém vai parar a igreja. Nada e nem ninguém vai destruir a igreja. Desde que Jesus a estabeleceu lá na cruz,
ela continua firme, ela continua triunfando, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de morte, mesmo diante de tudo, a igreja continua viva através das nossas vidas que confessamos a Jesus e que carregamos o evangelho dele vivo. Amém? Tenho certeza que Cristo está aí, assim como Ele está aqui, como a palavra dele garante. Uma coisa que eu tenho dito esses dias, e que eu tenho ministrado nesse altar, é que a promessa mais poderosa de Jesus Cristo para a nossa vida é a presença dele. As bênçãos são maravilhosas, tudo isso faz parte, mas a promessa mais poderosa, a promessa mais valiosa que nós carregamos é a de ter a presença dele conosco. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 28, no finalzinho da temporada de Jesus aqui na terra, ele disse: eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Aqueles que carregam o nome de Jesus têm a promessa da presença dele até o fim dos tempos. Então diga isso também, coloque a mão no seu coração e diga isso: eu tenho a melhor promessa da existência, a presença de Jesus. Amém? Glória a Deus. Continue enviando para os seus amigos. Eu creio que existem mais pessoas que podem receber essa palavra. Continue, porque nós vamos dar início à palavra dessa noite. Nós estamos numa série aqui na sede M9 Araguaína. Nós estamos numa série de heróis da fé. Nessa série nós estamos falando de homens e mulheres que foram referência de fé para nós. E esses homens e mulheres estão elencados ali em Hebreus, no capítulo 11, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. E nós estamos chegando ao final, na reta final dessa série. E hoje nós vamos falar de Raabe, uma mulher que era uma prostituta, mas que tem uma história incrível, uma história de fé verdadeira no nosso Deus, e se tornou exemplo para gerações e mais gerações. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir ela em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 31, amém? É onde o escritor aos Hebreus cita essa mulher incrível, e é onde nós vamos ler para iniciar essa mensagem essa noite. Antes de lermos, eu quero lembrar você que essa série, uma das coisas mais preciosas que ela está nos ensinando, é que esses homens e essas mulheres aqui citados em Hebreus 11 não são super-heróis, não são homens e mulheres perfeitos, eram homens e mulheres assim como eu e você, com defeitos, com falhas, mas que ousaram acreditar no Senhor. Será que você consegue ousar acreditar em Deus? Será que você consegue ousar a ter fé no nosso Senhor Deus? Se você tem isso, digite aí no chat, coloca fé e coloca uma chaminha, coloca um fogo aí, declarando que você crê e tem ousadia para caminhar em fé. Amém? Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 31, a palavra do Senhor diz o seguinte: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Amém? Vamos ler novamente, Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Para aqueles que não conhecem a história, eu quero mergulhar um pouquinho na história dela, de forma rápida, mas para aqueles que não conhecem, entenderem o que realmente essa mulher fez, quem ela era e onde ela estava, onde ela vivia e qual foi o destino dessa mulher. Lá em Josué, no livro de Josué, no capítulo 2, nós vamos ver o momento onde essa mulher aparece na história bíblica. Eu tenho dito e quero repetir isso, o Novo Testamento é uma história poderosa do povo de Deus, que mostra situações físicas, situações que aconteceram no mundo real, que nos ajudam a entender realidades espirituais em Jesus Cristo no Novo Testamento.
Então é por isso que é muito importante a gente entender essas histórias aqui e hoje dessa mulher Raabe. Amém? Josué capítulo 2, lá no versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam um reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Versículo 3. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Versículo 4. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcance. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões do terraço, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Agora preste atenção nisso, no versículo 9, olha o que ela diz: sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do mar que fizeram o leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Agora versículo 11, não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Amém? É um texto longo, mas o que nós podemos extrair daqui, que é o acontecimento histórico, é que Josué, depois de já ter passado o tempo de Moisés, ele está aqui para conquistar a terra a qual o Senhor havia prometido para o povo de Israel, e eles chegam diante dessa cidade, Jericó, diante da terra prometida, e Josué envia 2 espiões, e ao chegarem lá, essa mulher Raabe, que era uma prostituta, reconhece aqueles homens e os hospeda em sua casa, os esconde em sua casa, mesmo diante de todo o exército, mesmo diante do rei daquela cidade, que os tinha, os israelitas, como inimigo. Mesmo diante de tudo isso, ela esconde esses homens em sua casa e os guarda ali, para que eles consigam realizar a missão deles, que era espionar aquela terra. E mesmo o rei de Jericó, sabendo o que Raabe estava fazendo, ele envia soldados ali para procurar aqueles espiões, e ela despista eles. Na verdade, ela mente para os enviados do rei de Jericó, e aqueles homens ficam escondidos na casa dela. A primeiro momento, quando eu leio um texto como esse, a primeira coisa que vem à minha mente é: Senhor, como essa mulher, na verdade, a atitude dela não foi tão bíblica, não foi tão cristã, de acordo com os teus princípios. Ela fez algo errado, ela enganou, ela mentiu. E sabe, o nosso primeiro olhar é sempre para as atitudes negativas de uma pessoa. Nós queremos olhar para essa prostituta e comparar ela com o nosso cristianismo, e dizer assim: cara, ela precisava ter uma atitude como um cristão, ela poderia ter mentido. Talvez esse seja o primeiro pensamento que vem ao nosso coração.
mas ela era uma mulher que não conhecia o nosso Deus, ela não conhecia as leis do Deus de Israel, ela não tinha vivência com o povo de Israel, ela era de uma nação que desobedeciam a palavra de Deus, que estava totalmente distante da cultura de Deus, mas de alguma forma o coração dela acreditou no Senhor. Olha o que ela diz no versículo 11: não é à toa que estamos dominados pelo medo, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Ela não era a melhor das pessoas, ela era uma prostituta, ela era uma pessoa que não conhecia a Deus, não conhecia a lei de Deus, não andava com o povo de Deus, mas uma coisa ela fez: ela reconheceu que Deus era Senhor, tanto no céu quanto na terra. Essa foi a atitude louvável dessa mulher, essa foi a atitude de fé dessa mulher. Ela acreditou que o Senhor, o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro. Ela acreditou que o Deus de Israel era o Deus supremo, não só no céu, mas esse também era um Deus supremo na terra. E mesmo diante da sua nação, mesmo diante dos deuses da sua nação, mesmo diante do rei da sua nação, ela preferiu e tomou a atitude a estar diante daquele Deus que ela estava começando a conhecer. Ela decidiu tomar partido e estar do lado do povo desse Deus que ela começou a crer como ser o único Deus verdadeiro. Um que eu acho mais interessante numa história como essa é que quando nós olhamos para o povo de Israel, e no último domingo nós falamos sobre o povo de Israel e sobre o quanto eles também foram exemplos de fé em muitos momentos para nós, principalmente Josué e Caleb, que do início da sua caminhada até o fim da história deles, eles estavam confiando no Senhor. Mas diante desse povo de Israel, daqueles que carregavam o nome de Deus, muitos não conseguiram crer em Deus da mesma forma que Raabe. Quando nós olhamos, nós vamos ver lá, quando Moisés, antes de Josué assumir o comando sobre o povo de Israel, quando Moisés ainda estava com o povo, ele envia 12 espias, e lá no livro de Números nós vamos ver esse trecho dessa história. E olha como é interessante, um povo que caminhava com Deus no deserto, um povo que foi liberto do Egito, a maior nação da época, que viu o mar vermelho se abrindo, que viu uma coluna de fogo os guiando à noite, que viu uma nuvem os guiando durante o dia, que viu pão cair do céu, que viu águas amargas se tornarem água doce. Esse mesmo povo, olha como estava o coração deles, aqui em Números, livro de Números, no capítulo 13. Este foi o relato que deram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruta que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Versículo 30, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Agora preste atenção no versículo 31. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Misericórdia. Olha o contraste entre uma prostituta que não andava com Deus no deserto, que não viu os grandes milagres sobrenaturais de perto, uma mulher que escutou apenas histórias de longe. Olha como era o coração dela, olha como ela acreditava em Deus, e olha como esse povo que viu os milagres de perto, que era chamado de o próprio povo de Deus. Olha o relato deles. Eles chegam e olham para Moisés e dizem assim: Moisés, nós fomos lá naquela terra, e realmente os frutos são verdadeiros, é uma terra que emana leite e mel, é uma terra preciosa, são frutos grandiosos,
Porém, Moisés, da mesma forma que a terra é boa, os guerreiros de lá também são valentes, são ousados, são grandes, são mais fortes do que nós, e nós não podemos contra eles. Eu não sei você, mas quando eu olho para o contraste desses homens que caminhavam com Deus, que estavam no deserto, e dessa prostituta, eu vejo um contraste muito grande, e muitas vezes eu vejo isso dentro da igreja, eu vejo isso hoje, aqui, na terra, nos dias atuais. Muitas vezes nós dizemos que confiamos no Senhor, nós andamos, nós vamos até a igreja todo domingo, mas nós não temos uma convicção como a que essa mulher, Raabe, mostrou no início dos seus dias, no início da sua história contada na Bíblia. O meu primeiro olhar para ela é falar, meu Deus, ela era uma mentirosa, uma prostituta, mas quando eu mergulho na história dessa mulher, eu vejo uma mulher que confiou em Deus. Uma mulher que olhou para Deus e falou assim, esse é verdadeiramente um Deus supremo, tanto no céu quanto na terra. Eu não o conheço bem, eu não andei com ele bem, mas eu já posso perceber isso. E olha o que ela disse aos espiões de Israel, ela disse assim, o nosso povo está com medo, nós estamos temerosos, porque nós sabemos que o seu Deus faz. Amém? Diga assim, o meu Deus é poderoso para fazer. Como cristãos, como aqueles que escutam a palavra do Senhor e caminham de acordo com ela, nós não podemos só carregar um nome, eu sou cristão, eu creio em Deus. Isso precisa ser evidenciado na nossa vida e nas nossas decisões diárias. Ela preferiu ir contra um reino, ela preferiu ir contra um exército, ela preferiu ir contra uma nação a qual ela tinha sido criada desde a sua infância, para acreditar e para confiar num Deus que ela tinha escutado histórias. A primeira pergunta que esse texto, que essa palavra traz ao meu coração, guiada pelo Espírito Santo, é: Misaque, você caminhando com Deus, a sua convicção é verdadeira no seu Deus? Ou você só carrega um nome, eu sou um cristão, eu vou à igreja domingo, ou realmente, Misaque, você carrega a convicção no seu Deus de forma íntegra e verdadeira? A minha oração é para que nós estejamos livres disso, de carregar um nome e não ser verdadeiramente aquilo que nós dissemos ser. A coisa mais triste que nós podemos fazer, a coisa mais terrível que nós podemos fazer, é viver carregando um título, é viver carregando um nome, é colocar algo na biografia do nosso Instagram e na nossa vida diária não ser verdadeiro aquilo que a gente diz ou aquilo que a gente carrega. Amém? Coloque a mão no seu coração, aí na sua casa, no lugar onde você está, e diga, eu não carrego só um nome, eu sou verdadeiramente alguém que crê em Deus. Diga isso com fé, diga, eu creio verdadeiramente em Deus, que é soberano tanto nos céus quanto na terra. Amém? Glória a Deus. Olha o contraste dessa mulher. Enquanto aqueles homens ali lá em Números capítulo 13, versículo 31, mas os outros homens que tinham feito o reconhecimento da terra discordaram de Caleb e disseram: não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Sabe o que acontece? Esses homens, eles estavam olhando para a força de seus braços. Eles olharam para o exército, as muralhas fortificadas naquela região e falaram assim: nós não temos arma suficiente, a nossa força não é suficiente contra esse povo. Eles não olharam para os braços de Deus, eles não olharam para o Deus a qual eles serviam. Agora Raabe, ela estava dentro de uma muralha mais fortificada daquela região. Israel não tinha armas para derrubar aquela muralha. Raabe estava do lado de um exército poderoso. Raabe estava numa nação, ao lado de uma nação consolidada, não de um povo que estava andando, vagando pelo deserto. Ela estava dentro de uma nação que já era consolidada, que já era poderosa naquela época.
Eu não sei você, mas eu consigo enxergar um contraste muito grande aqui. Aqueles homens não conseguiram confiar em Deus, mesmo vendo tudo que Deus fazia. E aquela mulher olhou para aqueles homens vagando no deserto e disse o seguinte: eu consigo ver um Deus acompanhando esse povo. Eu consigo ver um Deus forte acompanhando esse povo. Ela olhou para as muralhas da sua cidade, ela olhou para o reino a qual ela fazia parte e falou assim: esse reino é terreno, esse reino é passageiro, esse reino, por mais que aos meus olhos pareça ser forte, eu sei que esse reino não é capaz contra o Deus daquele povo. Você está entendendo isso? Raabe, com fé, conseguiu ver um Deus e um reino que era invisível, algo que aqueles homens que acompanhavam um Deus no deserto não conseguiram enxergar. Quando Jesus veio à terra, Ele veio pregando para nós sobre um reino invisível. Você que crê em Jesus Cristo, que acompanha a palavra do Senhor, que vive segundo Ele, que carrega o nome de eu sou cristão, ou você mesmo que não carrega o nome de cristão, mas diz acreditar em Deus, nós não vivemos para um reino visível, nós vivemos para um reino invisível. Diga isso: eu vivo para um reino invisível. Amém? Glória a Deus. Como que aquela mulher conseguiu enxergar esse reino invisível e conseguiu entender que ele era mais forte do que as muralhas de Jericó, e aqueles homens que estavam com Deus poderoso abrindo o mar vermelho não conseguiram enxergar que o seu Deus era mais forte do que aquelas muralhas? Diga assim: fé verdadeira. Amém? Se você está escutando isso, digite amém aí no chat. Vamos participar do culto com a gente. Continue enviando essa palavra para outras pessoas. Eu creio que Deus ministrará o seu coração. Amém? Coloque aí no chat. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Através da fé. E é isso que a palavra está testificando aqui em Hebreus capítulo 11, que aquela mulher foi um exemplo de fé, porque através da fé ela conseguiu enxergar um Deus invisível, um Deus poderoso, um reino invisível, que era mais forte, mais real e imbatível, muito maior do que o reino a qual ela fazia parte. Deixa eu te falar uma coisa essa noite: você faz parte de um reino inabalável. Você faz parte de um reino invisível, um reino que não está de acordo com aquilo que você vê com os teus olhos humanos, mas aquilo que você vê através da fé com os teus olhos espirituais. Preste atenção nisso: a fé não são apenas palavras declaradas ou pensamento positivo. A fé é tudo isso acompanhada de uma ação que demonstra verdadeiramente uma confiança em Deus. Você entendeu isso? Eu vou repetir para você. A fé não são apenas palavras declaradas ou um pensamento positivo. A fé é tudo isso acompanhada de uma ação que demonstra uma confiança verdadeira em Deus. Muitas vezes nós confundimos a fé com um pensamento positivo. Eu acho que vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. E pensamento positivo, ele pode ser bom, mas a fé não é só isso. A fé também não é somente palavras declaradas. Eu declaro, eu acredito. Também não é isso. É sim um pensamento que vai acontecer, uma fé, uma crença de que realmente vai se realizar. É também palavras declaradas, mas junto a isso, e tão importante quanto o pensamento e as palavras, são as ações. A confiança de Raabe nesse reino invisível não se deu apenas em palavras ou em pensamentos, mas se deu em atitudes. A fé dela se provou verdadeira, não por essa palavra que ela disse aqui no versículo 11, Josué capítulo 2, versículo 11, não é à toa que estamos dominados pelo medo, ninguém tem ânimo para lutar de ouvir coisas como essas, depois de ouvir coisas como essa. Agora preste atenção: pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Aqui eram as palavras dela. Mas a fé dela não se resumia apenas a essas palavras. A fé dela era completa e verdadeira, acompanhada por atitudes que comprovavam sua confiança verdadeira em Deus. Além de dizer que ela
acreditava que aquele Deus era soberano, ela também se uniu ao povo de Israel. Diga isso em casa: a minha fé não pode ser apenas de palavras, a minha fé não pode ser apenas de pensamentos, a minha fé não pode ser apenas no coração, a minha fé, ela precisa estar acompanhada de atitudes que demonstram verdadeiramente que eu estou confiando. Amém? Glória a Deus. Guarde isso no seu coração. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 25, olha o que a palavra do Senhor diz: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória a Deus. Olha o que Tiago está nos ensinando. Sabe por que Tiago vem em quase toda a sua carta trazendo a realidade do que é fé, e ele vem falando muito sobre obras acompanhadas dessa fé? É porque depois de a igreja chegar ao entendimento, preste atenção nisso, depois da igreja chegar ao entendimento que a salvação, a confiança em Jesus Cristo era através da fé, começou a surgir uma fé falsa no meio dos cristãos. Uma fé que não era acompanhada de obras. E então Tiago, cheio do Espírito Santo, vem contribuir dizendo: ei, é sim pela fé, porém a fé verdadeira, ela não é somente de palavras. A fé verdadeira, ele vem trazer o significado correto do que é fé, e por isso eu amo essa carta de Tiago. Ele vem trazer a definição correta do que é fé. Ele vem dizer: ei, fé não são apenas palavras, fé não é só o que você diz, eu creio, fé não é só o que você pensa no seu coração, fé, ela é acompanhada por atitudes que comprovam aquilo que você fala. Amém? E aqui o próprio Tiago cita Raabe. Vamos ler novamente Tiago capítulo 2, versículo 25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. E aí ele faz uma comparação. Ele diz assim: assim como um corpo sem o espírito dentro ele está morto, você olha para ele e você sabe que é um corpo. Ele parece com um corpo, ele tem todos os atributos de um corpo, porém se ele não tiver o espírito, do que adianta? Ele está morto, ele não pode andar, ele não pode falar, ele não pode fazer nada. E aí ele faz essa comparação com a fé para que a gente possa entender realmente o que é fé. Ele disse: da mesma forma que um corpo, que até parece ser um corpo, sem o espírito está morto, assim é a fé. Se ela estiver só com palavras, ela parece fé. Se ela estiver só com uma crença positiva no seu coração, ela parece fé. Mas se ela não estiver acompanhada de obras, de nada adianta. É como um corpo sem espírito. Você está entendendo isso? O meu desejo, o desejo do Espírito Santo é para que quando a gente termine essa série, é para que a gente esteja vivendo uma fé verdadeira, não uma fé rasa, não meia fé, não 20% de uma fé ou 80% de uma fé, mas uma fé íntegra, completa e verdadeira. E Tiago, ele traz a definição exata do que é fé, usando a própria vida de Raabe, essa prostituta. Uma fé verdadeira, diga isso: a fé verdadeira é com palavras, pensamentos e atitudes. Glória a Deus, aleluia. Olha o que a Bíblia diz lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Abre lá a sua Bíblia, em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 14, olha o que a palavra do Senhor diz: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Amém?
O evangelho que está pronto e é suficiente para alcançar a prostituta, para alcançar o ladrão, para alcançar o perdido, é também suficiente para transformar essa vida. Amém? Nós temos falado muito sobre isso, que a palavra de Jesus Cristo, o evangelho, aquilo pela qual ele morreu na cruz, tem poder suficiente para alcançar todas as pessoas na terra. Esse mesmo poder, esse mesmo amor que ama o perdido, que ama o pecador, que ama todos, esse mesmo amor também é poderoso para transformar. O mesmo amor que alcança a todos, é o mesmo amor que tem poder para transformar todos que assim se deixam ser transformados. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: meus filhos, vocês que também foram alcançados pelo amor, também sejam transformados, vivam como santo Deus é. E aí ele cita aquela passagem que diz: sejam santos assim como Deus é santo. Agora eu te pergunto, qual é a imagem de Deus? Qual é o exemplo? Como eu sei como é ser santo como Deus? E a própria Bíblia diz que Jesus é a imagem visível de um Deus invisível. Você quer saber como é ser santo, como é andar como santo nessa terra? Olhe para Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo é o exemplo do que é andar em santidade, do que é andar com uma fé verdadeira, que não só me faz sair de um lugar tenebroso, de um lugar escuro, mas também me faz ser transformado. Deixa eu te falar uma coisa: se a sua fé não te leva a caminhar como Jesus Cristo, de nada ela adianta. Amém? Você entendeu isso? Se a sua fé não te leva a caminhar como Jesus Cristo caminhou, de nada ela adianta. A fé, você pode usar ela para fazer milagres, você pode usar essa fé para mover montanhas, mas se ela não te leva a caminhar como Jesus Cristo, ela também não vai te levar a viver a eternidade com Jesus Cristo. A fé verdadeira, a qual Jesus nos ensina, é uma fé que nos leva a caminhar como Jesus. É a fé que nos faz viver o impossível, não é isso que a fé nos faz? E o que é mais impossível do que caminhar com Jesus? Coloque a mão no seu coração e diga isso: é a fé verdadeira que me faz caminhar como Jesus caminhou. É a fé verdadeira que me faz realizar algo que era impossível aos olhos humanos. O que era impossível aos olhos humanos? Andar ao lado de Deus, andar como Deus, mas através de Jesus Cristo, através da fé verdadeira em Jesus Cristo, é assim que eu consigo caminhar nos mesmos passos de Jesus Cristo. Aleluia! Nós queremos orar como Jesus, nós queremos curar como Jesus curou, e isso é maravilhoso, é promessa para nós, mas sabe o que é mais poderoso? Caminhar como Jesus caminhou. Sabe o que é mais poderoso? É diante de toda a maldade continuar sendo bom. Sabe, muitas vezes a gente faz o seguinte, e eu já escutei muito isso: eu não vou fazer isso, porque todo mundo faz dessa forma de errado. E se apenas eu fizer isso, não vai mudar em nada. E as pessoas, todo mundo vai continuar fazendo errado. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo ele continuava sendo bom, mesmo com a resposta negativa das pessoas, mesmo com as pessoas continuando sendo más, mesmo todo mundo fazendo o que queria, Jesus não alterava quem ele era. E era sobre esse evangelho que Jesus pregava. Amém? Raabe, quando ela crê em Deus e diz, ele é soberano tanto no céu quanto na terra, essa fé que ela declara com palavras é mostrada com atitudes. Ela ampara os espiões de Israel. Ao continuar da história, ela abre a janela de sua casa e deixa que eles desçam pela janela para conseguir fugir da cidade. E aí Deus declara uma palavra através de Josué, e a família dela é salva de toda aquela destruição. Ela, a casa dela e toda a família, o que a Bíblia diz lá em Josué, no capítulo 6, versículo 25. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó, e até hoje ela vive no meio de Israel. Aleluia! A fé dela, não só de palavras, mas com atitude, trouxe salvação para ela e para a família dela.
trouxe um destino novo para a vida daquela mulher. Aquela mulher, como ela mesma declarou, estava com medo, o povo daquela cidade estavam totalmente tomadas pelo medo, mas por causa da atitude de fé dela, em confiar em Deus e provar isso em suas atitudes, levaram ela para um tempo novo e a caminhar com aquele povo a qual ela admirava. Então Josué, ao conquistar Jericó, salva e liberta e traz para o seu povo, e eles começam a viver no meio dos israelitas, tanto Raabe quanto sua família, aquela mulher que era prostituta. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, uma passagem bastante conhecida. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que imitem o comportamento, do tipo que Deus considera agradável, Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Versículo 2: não imitem os comportamentos e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em sua forma de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Vou ler novamente somente o versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo? Está falando, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme através de uma transformação na sua mente, na sua forma de pensar. Quando nós recebemos o Evangelho, a verdade da palavra de Deus, existe uma transformação dentro de nós diária, através da palavra do Senhor, e é através dessa transformação que nós começamos a mudar as nossas atitudes. A fé que nos levou a Jesus Cristo é a fé que nos faz viver em transformação. Diga isso, a fé que me leva a Jesus Cristo é a fé que me faz viver a transformação de Jesus. Aleluia! Mas sabe o que é interessante? Nós, como igreja, ao longo do tempo, nós olhamos para um versículo, uma passagem como essa, que diz assim: não imitem os costumes e o comportamento deste mundo. E sabe o que nós somos levados a fazer? Tudo bem, nós não vamos cantar as mesmas músicas que eles cantam, nós não vamos vestir as mesmas roupas que eles vestem, nós não vamos usar o mesmo linguajar, nós vamos ter o nosso linguajar totalmente diferente, e então nós não estaremos imitando o comportamento e costume desse povo. Quem dera fosse tão simples assim, ou não. Nós, seres humanos, somos muito levados a olhar para aquilo que os olhos podem ver. Sabe o que é não imitar um comportamento ou não imitar um costume desse mundo? É viver uma vida depravada, é viver uma vida com um caminhar de maldade nessa terra. Nós focamos tanto naquilo que é externo e esquecemos do nosso coração. O que a transformação a qual essa palavra está nos mostrando é uma transformação genuína de quem nós somos, para começar a ser como Jesus Cristo. Não é sobre a roupa, a música, tudo isso. Isso é uma consequência de uma transformação interna. Não se amoldar aos padrões, aos costumes desse mundo, sabe o que? É não estacionar na vaga de idoso, você que não é idoso. É não estacionar na vaga de deficiente, por mais que não esteja ninguém ali vendo. É não responder da mesma forma que alguém te fez. É não fechar alguém no trânsito porque você foi fechado. Sabe, essas coisas do dia a dia, essas coisas simples que muitas vezes nós não reparamos, e nós cristãos estamos vindo com uma roupa bonita para a igreja, nós temos um linguajar diferente, nós não escutamos as músicas seculares, e aí nós falamos, nós não estamos nos amoldando ao padrão, aos costumes dessa terra, mas nós estamos fazendo o quê? Tratando mal um atendente que nos trata mal, sendo ignorantes com o atendente que é ignorante com a gente.
A gente está parando nos lugares que não era para parar. A gente está usando do jeitinho brasileiro. Isso é se amoldar ou tomar o costume e os padrões dessa terra. Para nós brasileiros, nós entendemos muito bem o que é esse jeitinho brasileiro, que é um jeito de se aproveitar de todas as situações, de conseguir extrair o máximo de todas as situações, que é totalmente contrário ao Evangelho. Eu amo ser brasileiro e eu agradeço a Deus por ter nascido no Brasil, mas esse jeitinho brasileiro ao qual nós valorizamos tanto, ele é tão contrário ao Evangelho. O que Jesus nos ensinou? Se o ladrão vem, pede a túnica, dê também a capa, ande 2 passos a mais, 2 quilômetros a mais, com aquele que te pede para andar 1. Jesus está falando assim: ei, não entre em toda situação querendo ganhar. Não entre em todo lugar querendo tirar proveito. Esteja pronto para fazer o próximo sair bem. Esteja pronto para fazer o próximo sair melhor nessa situação. Porque aquele que é melhor, esse sim é maior no reino de Deus. A fé verdadeira, ela não molda somente as nossas falas ou as nossas vestimentas. A fé verdadeira molda as nossas atitudes. A fé verdadeira molda as nossas decisões. A fé verdadeira nos faz caminhar como Cristo caminhava e não se vestir como Cristo se vestia. Se você ensina alguém através do Evangelho verdadeiro, as coisas externas são consequências. Mas nós cristãos, muitas vezes nós queremos ver por padrões visíveis, sendo que vivemos para um reino invisível. Uma prostituta que não conhecia a lei, que estava mentindo aqui no início da sua história na Bíblia, e aí alguns olham para isso: meu Deus, a Bíblia concordando. Não, aqui era um relato histórico do que aconteceu, meu querido. Entenda isso. Em nenhum momento o erro dela foi validado, mas a Bíblia me mostra que uma pessoa cheia de erros, uma pessoa totalmente contrária aos princípios de Cristo, ela consegue ser alcançada pelo Evangelho, ela consegue ser alcançada pelo poder de Deus e começar a confiar nele. Eu vejo uma mulher que estava pronta a enganar, uma mulher que era prostituta, uma mulher totalmente depravada, que quando percebeu, que quando ouviu falar de Deus, decidiu a crer nele, decidiu a começar a caminhar em relação a ele. Tanto é que ela abandonou a sua nação e começou a caminhar na nação para o reino de Deus. Eu não sei você, mas eu consigo enxergar isso muito hoje para a nossa prática. Você está disposto a abandonar o reino dessa terra para viver por um reino invisível? Você está disposto a abandonar, por mais que as coisas dessa terra pareçam ser tão boas, tão fortes, você está disposto a colocar todo o teu coração nas coisas de um reino invisível? É para isso que o Evangelho veio para a sua vida. E quando eu falo isso, eu não estou falando de você largar o seu trabalho, de você largar a sua vida, a sua faculdade e tudo. Não é sobre isso. É sobre o que é primeiro no teu coração, é o reino de Deus. É entender que tudo que você faz nessa terra, o propósito final é a glória de Deus. O propósito final é que vidas conheçam mais desse amor. O propósito final de tudo isso é o reino a qual você faz parte, o reino invisível. O que o apóstolo Paulo está falando na sua carta aos Romanos é isso. Ele está dizendo: ei, afim, não se deixe amoldar aos padrões dessa terra, ao costume dessa terra, sim ao padrão do reino de Deus, ao padrão que Jesus Cristo estabeleceu, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E qual é a boa, perfeita vontade de Deus para nós? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Amém? Essa é a boa, a perfeita vontade de Deus, é que todos sejam salvos. Caminhar com Cristo, esse é o caminho para viver com Deus eternamente. É dessa forma que essa palavra, que essa série de heróis da fé tem constrangido o meu caminhar, Isaac. Porque muitas vezes eu me vejo como os espiões de Israel, caminhando com a nação de Deus,
indo à igreja, mas nas ações diárias, no meu dia a dia, não demonstrando uma confiança verdadeira. Muitas vezes eu me vejo no lugar desses homens e eu falo: Deus, obrigado por essa série, obrigado por essa palavra, porque essa palavra tem me constrangido, porque a Tua palavra tem moldado as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas palavras. Obrigado, meu Deus, por ensinar o que é essa fé verdadeira. E essa é a minha oração por você essa noite. A minha oração por você essa noite é para que esse caminhar, essa fé que você carrega, não seja uma fé que te faz apenas falar ou apenas pensar, mas uma fé que te faz caminhar como Cristo caminhou. Uma fé que te faz ser tão poderoso quanto Jesus foi nessa terra através do Espírito Santo dele, não só em palavras, mas em atitudes. As palavras de Jesus foram preciosas, as palavras de Jesus foram grandiosas, Ele é a própria palavra. Mas sabe, a própria palavra subiu numa cruz. A própria palavra não se limitou a ondas sonoras, mas sim a uma atitude verdadeira de morte numa cruz. Coloque a mão no seu coração e diga isso: eu não posso me limitar somente ao que eu digo, somente às minhas orações, aquilo que eu falo. As minhas atitudes precisam demonstrar que eu creio em Deus. As minhas atitudes precisam demonstrar que eu sou verdadeiramente um cristão. As minhas atitudes precisam demonstrar que verdadeiramente eu confio em Deus. Aleluia. Olha o que acontece ao final da história, lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 1, para a gente encerrar essa noite. Olha o que a Bíblia diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí olha o que o versículo 5 diz: Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou a Jessé. E Jessé que gerou a Davi, e de Davi, de geração em geração, chegou a Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu? Essa mulher que não era israelita, que não fazia parte do povo de Israel, essa mulher que era uma prostituta, lá de um povo que era inimigo de Israel, se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo na terra. Eu não sei você, mas a história dessa mulher mexe comigo, fala comigo, impacta o meu coração. Quantas mulheres existiam em Israel que poderiam estar no lugar dessa mulher incrível? Para mim, isso aqui é verdadeiramente uma mulher poderosa. Isso aqui é um exemplo de uma mulher, de uma pessoa que é extremamente confiante em Deus, que carrega uma fé verdadeira. Uma mulher que disse assim: ei, eu não vou me curvar ao reino a qual eu estou vendo, eu não vou me curvar ao rei de Jericó, eu não vou me curvar à cultura dessa nação, eu vou me entregar àquele povo, daquele Deus que eu estou vendo, que tocou o meu coração. Uma mulher que foi contra tudo e contra todos, uma mulher que foi contra tudo aquilo que ela acreditava desde a sua infância, e ela marcou a história. Eu sou completamente impactado pela história dessa mulher. Quantas mulheres poderiam estar no lugar dela, quantas pessoas poderiam estar no lugar dela, mas ela se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo na terra. Isso precisa mexer com o seu coração, assim como está mexendo com o meu essa noite. Jesus não tinha problema em ter em sua linhagem uma prostituta. Jesus tinha problema em ter em sua linhagem alguém que carregava o nome de sacerdote, mas não era realmente um. Jesus não tinha problema em ter em sua linhagem um pecador. Jesus tinha problema em ter em sua linhagem alguém que se dizia ser santo, mas não era. Sabe o que é mais poderoso? É que Raabe era sim uma prostituta, mas ela, quando ela acreditou em Deus, a história dela foi mudada, e tanto é que ela entrou nessa linhagem como esposa de Salmo. Não sei se você entendeu, mas ela ganhou um marido. Entenda que isso para a condição de vida dela talvez era o maior sonho para ela. Entenda que isso é a maior restauração da vida que ela levava. Isso é a prova do maior arrependimento da vida que ela tinha.
Você não vai ver que ela continuou como prostituta. E isso é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho alcança uma prostituta, mas torna ela a mãe de uma geração poderosa na terra. Esse é o poder da palavra de Deus. Alcança uma prostituta, mas faz ela parte da linhagem de Jesus Cristo, faz ela uma mulher, uma esposa, e dá ela filhos. Cara, esse é o poder do Evangelho, não só para alcançar, mas sim para transformar. Talvez um dia você começou a crer em Deus pela palavra do Evangelho. Talvez um dia você começou a crer em Deus pelo que seus pais te ensinaram, pelo que você viu nessa terra. Mas deixa eu te falar, a mesma fé que te levou a crer precisa te levar a ser transformado todos os dias. O que eu tenho para te dizer essa noite, para a gente encerrar, é que o poder do Evangelho pode transformar a sua vida. O poder do Evangelho pode transformar a sua caminhada. Não o poder da M-Nova, não o poder de estar sentado nessas cadeiras todo domingo, não o poder de vir aos cultos não, mas o poder de Jesus Cristo pode mudar a sua história, a sua descendência. Glória a Deus. Feche os seus olhos essa noite, vamos encerrar com a oração. Eu quero orar por sua vida, então feche os seus olhos e coloca o teu coração em Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que essa mensagem chegou ao teu coração. Meu Deus, meu Pai poderoso, meu Pai maravilhoso, eu oro por essas vidas, Senhor. O mesmo Evangelho, a mesma fé que os levou a encontrarem contigo, Pai, eu creio ser a fé que vai nos levar a ser transformados, Senhor. Nós queremos ser transformados por Ti, meu Pai. Não queremos continuar na nossa vida de pecados, não queremos continuar na nossa vida antiga, a qual nós fomos alcançados. Queremos ser transformados dia após dia. Meu Deus, não deixe que a nossa fé seja uma fé falsa, uma fé mentirosa, uma fé rasa ou uma fé incompleta, Senhor. Nós queremos carregar uma fé verdadeira que faz nos ser transformados todos os dias, uma fé que nos leva a caminhar como o Senhor caminhou, Jesus Cristo. Eu oro para que cada pessoa, meu Pai, essa noite que está assistindo essa palavra, seja alcançado pelo poder da Tua palavra, seja alcançado pelo poder do Teu Evangelho, tanto para salvação quanto para transformação. Eu declaro uma transformação sobre a sua vida, meu querido. Eu declaro que as coisas dessa terra, essa pandemia, tudo que a gente está passando, não vai mudar o poder do Evangelho na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu oro que o poder do Evangelho alcance a sua casa. Que no momento de notícias tão tristes como essa, não pare o avançar do Evangelho no teu coração. Em nome de Jesus. Que a tua fé seja uma fé completa e verdadeira. Uma fé que te leve a Jesus para a eternidade. Uma fé que não te faça mudar de roupa ou te faça ir num culto apenas, mas uma fé que faça mudar as suas atitudes, uma fé que faça mudar as nossas atitudes, uma fé que nos leve a estar pronto a receber o segundo tapa no nosso rosto, uma fé que nos leva a ser educado mesmo diante da grosseria, uma fé que nos leve a ser correto mesmo diante de tanta trapaça, uma fé que nos leva a ser separados mesmo diante de tanta sujeira. Que essa fé verdadeira possa pulsar em nossos corações todos os dias, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que essa palavra seja cravada no seu coração, meu querido. Não deixe que essa palavra vá embora amanhã ou depois da manhã, mas guarde essa palavra no seu coração. A fé verdadeira te leva a estar pronto para receber o segundo tapa. A fé verdadeira está pronto para te fazer caminhar com Jesus. Está pronto a te fazer morrer pelo Evangelho. Amém? Que Deus abençoe sempre, sempre a sua vida. A nossa maior alegria é estarmos juntos como igreja. Eu agradeço ao Senhor por toda essa tecnologia e a gente poder estar junto mesmo distante. Mas eu também amo a gente poder estar junto e eu creio e estamos orando como igreja para que final de semana que vem estejamos juntos, possamos estar juntos. Essa é a nossa oração. Não sabemos o que vai ocorrer durante essa semana, se haverá um outro decreto, mas se tudo ocorrer de acordo com as nossas orações, com o nosso desejo, o desejo do nosso coração, final de semana que vem estaremos juntos aqui para ceiarmos
como família, como igreja. A nossa ceia seria esse final de semana, mas nós passamos ela para o final de semana que vem, para que possamos ceiar juntos. Então, se não houver um outro decreto, final de semana que vem estaremos juntos ceando. Chame a sua família, chame os seus amigos, venha fazer parte, porque final de semana que vem será o encerramento da série de Heróis da Fé. Nós encerraremos com uma palavra vindo do coração de Deus. Eu tenho certeza que Deus ministrará o nosso coração. Então venha estar junto conosco aqui no nosso templo, na sede, e será uma bênção, um prazer te receber. Amém? Que a sua semana seja uma semana abençoada, que a sua semana seja uma semana poderosa, que essa semana seja uma semana a qual a sua fé vai te fazer caminhar com Jesus. No mundo de tanta notícia ruim, de tanta maldade, a tua fé vai te levar a caminhar como uma mensagem de esperança, como uma mensagem que as pessoas olhem para você e falem assim: esse mundo ainda tem esperança. Eu ainda consigo acreditar ainda quando eu olho para o testemunho de pessoas que andam como Jesus. Lembre-se disso, o teu testemunho gera fé no coração das pessoas. Então que essa fé esteja guardada no seu coração. É sempre uma honra e um prazer estar junto com você. Que Deus abençoe. Essa mensagem vai ficar guardada aqui no nosso Instagram, e logo daqui a algumas semanas ela também estará no nosso Spotify. Se você que ainda não escutou as primeiras mensagens da série, eu te indico a entrar no nosso Spotify, M-Nova Internacional. Lá está toda essa série, você consegue escutar ela na sua casa, enquanto você faz o almoço, enquanto você trabalha no seu carro. Eu tenho certeza que isso edificará a sua vida. Amém? Juntos somos mais fortes em Jesus Cristo. A nossa alegria é dele. Não desanime o seu coração, não perca as suas esperanças, continue confiando em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso monte seguro. Coloque o seu coração nele, não deixe que as notícias ruins tomem o seu coração. Amém? Seja uma mensagem de esperança, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus, amado Senhor Pai, o amor e a consolação do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus na face da terra, mas especialmente com aqueles que estão aqui juntamente comigo, na live e os presenciais, em nome de Jesus Cristo, para todos sempre, sempre, sempre. E a igreja diz, eu tenho certeza que você disse amém, e eu vou falar: a igreja diz, eu recebo, aleluia. Então a igreja diz, eu recebo, amém.